Viva intensamente. Não fique no aguardo de sofrimento e morte. Haja, contribua, marque a sua presença. A vida pede a sua presença, a sua ideia, a sua ação. Pela sua participação, novos valores surgem, a inteligência se desenvolve, o sentimento se fortifica e a alma cresce. Tomar parte ativa no movimento da vida é acrescer valores. Nós somos o canal 48.1 HF, aberto, digital e gratuito. Somos a única emissora de televisão de Indaiatuba a operar por delegação, por autorização do Ministério das Comunicações do Governo Federal. Estamos também em todas as mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, através do endereço TV Sol 48. A bancada do Papo Sol aqui composta se apresenta também no canal comunitário da cidade, o canal 8 da operadora Claro, operadora a cabo. Está também em toda a cidade. E os nossos conteúdos aqui, aliás, no canal Claro, nós estamos todos os dias da semana, de segunda a domingo, todos os dias. E estamos também no portal do Comando Notícia, que é um portal da cidade que gera notícias 24 horas por dia de toda a cidade e todos os acontecimentos que acontecem em Indaiatuba. E nesta oportunidade, eu recebo aqui a Hélida e o Paulo Grebmov, um casal que de boa formação, tiveram bons negócios aqui, trabalharam em boas empresas, mas resolveram fazer uma experiência indo para a América. A gente fala indo para a América, América aqui também, mas é indo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre é uma referência para coisas boas, coisas bacanas, coisas bem feitas, coisas corretas. E num primeiro momento nós vamos conversar com a Hélida Grebmov e num segundo momento com o Paulo. Hélida, seja bem-vinda à bancada do Papo Sol. Obrigada, eu agradeço a oportunidade aí de estar falando com vocês. Hélida, fala uma coisa para mim, você é paulistana? Isso, sou paulistana. E a família veio para cá? Você já veio para cá moça, já não veio para cá menina ainda? Eu vim para cá, acho que eu tinha uns 9 anos. 9 anos. Meu pai trabalhava na Mercedes, em São Bernardo. Você é do grupo que veio da Mercedes. Isso. Para trabalhar na fabricação de ônibus aqui. Exatamente, isso. Então, por isso que você acabou vindo para cá com a família. Isso. E aí estudou o que aqui? Olha, minha formação universitária é letras, então eu sou bacharel em língua inglesa. Então, mas aqui na cidade, você estudou onde? Aqui na cidade eu estudei no Randolfo e depois eu já fui fazer colégio técnico, que nem era aqui em Indaiatuba, era em Salto. E depois a faculdade eu fiz em Campinas, na PUC. Colégio técnico do quê você fez? Eu fiz técnico em secretariado. Técnico em secretariado. Depois foi na universidade na PUC. Aí fui para a PUC fez em Campinas. Campinas. Na PUC? Foi fazer letras? Eu fui fazer bacharel em língua inglesa. Língua inglesa? Exato. Você achava que língua inglesa era uma coisa legal? Ah, sim. Eu sempre... acha até hoje? Até hoje. Sempre gostei muito de outros idiomas. E você, quando foi idiomas. fazer a língua inglesa, você almejava ser professora, você queria trabalhar em multinacionais? O que você pensa, o que você imaginava? O que passa na cabeça de uma moça que de repente decide ir para estudar letras? Então, a minha intenção mesmo era realmente trabalhar em empresa, na parte administrativa ou de secretariado, empresas multinacionais que fizessem bastante uso da língua inglesa e também trabalhar como intérprete, como tradutora. Como tradutora? Isso, exatamente. Esses dias até esteve aqui na bancada do Papo Sol uma tradutora juramentada da língua italiana, traduz documentos para o italiano. Ela é uma tradutora juramentada, que os documentos que ela traduz valem como documento oficial, né? Sim. É uma coisa bacana também, né? Sim, é bem interessante. É bem interessante. E você aí trabalhou onde, Hélida? Eu trabalhei... Basicamente, eu trabalhei bastante na Motorola, em Jaguariúna. Jaguariúna, na fábrica da Motorola? Isso, trabalhava com americano, trabalhava com britânicos diretamente. A Motorola é capital americano? Sim, capital americano. Eu trabalhei lá, assim, no último ano da faculdade. Já começou no último ano, já trabalhava lá? No último ano da faculdade eu já fazia estágio, então deu certo de entrar lá.
E depois eu trabalhei, depois de lá, eu fui para a CPFL, em Campinas. No centro administrativo da CPFL. Aí como eu já tinha feito algumas pós-graduações na área de Que ano finanças... você foi na CPFL? A CPFL ainda era estatal ou já era privatizada? Já era privatizada. Era do grupo EBC? Na época, ela era do Grupo Votorantim. Os maiores acionistas lá era o Grupo Votorantim. Aliás, era o grupo VBC. VBC, isso Votorantim, mesmo. Bradesco e Camargo. Exatamente. Votorantim, Bradesco e Camargo. Hoje ela é pertencente a um capital chinês. Chinês, exatamente. Mas era do grupo VBC. Isso. E você achou que a CPFL funcionava bem, era uma empresa bacana, uma empresa legal? Sim, muito boa, muito boa. Eu gostei muito, eu trabalhei lá por 6 anos, né? E eu pude crescer bastante lá. Depois que eu entrei lá, eu fiz 2 pós-graduações na área de finanças, porque eu fui trabalhar, na verdade, como assistente do gerente financeiro. E aí eu me interessei pela área financeira e acabei fazendo. Então, como é que alguém que gosta de letras, de repente começa a trabalhar com números? Como é que é esse negócio? Olha, é um pouco assustador, para falar a verdade, porque são universos totalmente diferentes, né? Mas para mim foi muito bom, porque como eu já estava inserida no dia a dia, exatamente, com finanças, com números, então assim, para mim foi assim um pouco sofrido, por não ter, né, a prática ainda, mas o pessoal de lá foi muito bom, as escolas que eu fiz foram muito boas. E aí você foi fazer algumas pós-graduações na área de finanças? Isso. Fez onde? Eu fiz na Unicamp. Na própria Unicamp, no Instituto de Economia da Unicamp? Isso, Instituto de Economia da Unicamp, e fiz na USP, em São Paulo, pela FIA, que é uma instituição que é da USP, mas é focada em finanças. Focada em finanças, isso. Verdade. E depois da CPFL, você foi para outra empresa? Então, depois da CPFL, nós voltamos para... A gente ficou um período em Campinas, morando, né? E aí voltamos para Indaiatuba. Aí você já era casada com o Paulo? Já era casada, aí nós planejamos voltar para Indaiatuba. E morava em Campinas no primeiro momento? Sim, o momento que eu trabalhei lá na CPFL, eu morava lá. Tá. Depois a gente retornou para Indaiatuba e montou a Porto Forte Imóveis. A Porto Forte Imóveis. Isso. Por que esse nome, Porto Forte? Significa alguma coisa bacana, alguma coisa confiável? Qual é? Por que vocês inventaram esse nome? Acho que remete à solidez. Solidez. Né? Isso. Acho que remete a uma coisa confiável, segura. Porto Forte. Exato. Exato. A gente gostou de trabalhar na área imobiliária? Gostei. Gostei. É muito interessante. Muito diverso do que eu fazia também, né? Eu gosto, assim, de migrar. Eu acho que... Mas aí que tá. Para trabalhar com imóveis, você acabou fazendo um curso no Cresce, tirou o Cresce? Na verdade, não. Porque a gente já tem o Cresce, que é do Paulo, né? O Paulo tem o Cresce. Ele tem o Cresce. Eu fazia a parte... Administrativa e financeira. Do negócio. Administrativa e financeira, claro. Exatamente. Perfeito. E aí, depois de um certo tempo, o Paulo tal, inventou de ir para os Estados Unidos fazer o quê? Foi ele que inventou isso aí? Então, ele sempre teve um sonho de morar em outro país. Sempre teve. E como a gente já tinha ido para os Estados Unidos como turista, e a gente gostava muito, né? A gente achava assim incrível muitas coisas lá, não só como turista, mas a gente conversava com os locais, a gente fazia perguntas, então a gente ficou bem interessado na cultura, no modo de viver deles lá. E aí um dia ele falou assim, olha, acho que a gente precisa pensar mesmo e pôr em prática o nosso plano de mudar para os Estados Unidos. E aí um dos meios que a gente viu que era interessante era ir como estudante, porque ele não falava inglês, eu já falava. Ele falou, acho que eu vou fazer um curso de inglês. Vamos chegar lá para estudar. Vamos chegar lá, vamos como estudante, vou aprender a falar o inglês, vou terminar, faço até uma faculdade lá
e foi isso aí que O aconteceu. Paulo tinha que formação na época? Na época, administração de empresas, feito aqui no Brasil mesmo. Sim. E aí, chegando lá, ele foi admitido num college para poder fazer a língua inglesa. Chegando lá, vocês alugaram uma casa? Como é que vocês se acomodaram lá? Primeiramente, sim. A gente ficou na casa de uns amigos que a gente já tem lá. Ah, você tinha uns amigos lá? Sim, eles são do Brasil, mas já moravam lá. A gente ficou um tempo lá e nós conseguimos alugar apartamento. Em 15 dias, a gente conseguiu alugar apartamento. Já alugar um apartamento? Já. Vocês foram para onde no primeiro momento? Nós morávamos no estado de Maryland, que fica na divisa com Washington, D.C. Então, assim, em 30 minutos a gente estava em Washington, D.C. Explique para nós o que é Washington, D.C. O que é esse D.C.? É District of Columbia. District of Columbia. E ele foi formado por uma doação de terras. Que é o Distrito Federal deles. Isso, ele foi formado por uma doação de terras. Virgínia doou um pedaço e Maryland doou outro pedaço. Essa junção virou o Distrito de Colômbia, né? Distrito de Colômbia, que é o Distrito Federal deles, para sediar a sede... A capital do dos país. Estados Unidos. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Então, vocês ficaram perto do poder. Ficamos perto do poder. poder. E como é que um russo, que nem o Paulo, vai ficar perto dos americanos lá, perto do Pentágono? Como pois é? Pois é. Ele, inclusive, entrou no Pentágono a trabalho, conseguiu entrar lá sem problema. Apesar do sobrenome. Apesar do sobrenome, exatamente. Conseguiu. Para nós, assim, não tinha problema nenhum, assim. A gente era visto como cidadão, cidadão comum. Né, e depois vocês ficaram lá, o Paulo foi estudar, e estudou o que lá, além do inglês? Então, ele foi admitido num college, né? Ele foi admitido num college, fez acho que deu 2 anos de college, e era assim, algo bem intenso, bem porque pegado. Ele tinha que ficar 5 horas na escola por dia, e tinha muita coisa para fazer em casa ainda, então assim, foi algo bem intenso, mas assim, foi algo muito compensador, porque assim, ele do nada, ele começou a falar... sei lá, acho que em 6 meses ele já tinha um vocabulário. Já se virava. Sim, porque a gente ficava muito exposto, né? Ele ia num local que não tinha ninguém falando português. Claro. Aí que força a aprender, né? Exatamente. E você, quando o Paulo estudava, você fazia o que lá? Além de visitar as boutiques? Olha, na verdade, eu fazia alguns trabalhos voluntários. Sim. A gente conheceu alguns brasileiros que já estavam lá nessa área, né? E muitos deles não conseguiam se virar, não falavam inglês, não estavam lá em estudo. Então, assim, para eles era muito difícil qualquer coisa. Era muito difícil matricular uma criança em escola, era muito difícil ir ao mercado, era muito difícil ir ao médico. Então, eu me colocava à disposição. O pessoal Você, como era fluente em inglês? Sim, eu queria me sentir útil. Então, eu fazia esse trabalho. Né? E a gente tinha bastante coisa para fazer, porque assim, tem bastante gente que precisa, na verdade, né? Eu fazia isso e tinha um outro trabalho que a gente fazia de doação de cesta também. Umas igrejas, eles costumam pegar bastante alimento, assim, com preço bem reduzido, eles compram. A gente fazia a separação, exatamente, a gente fazia a separação das cestas e aí tinha o dia da doação e eu ia também trabalhar na doação. Então, a gente imagina aqui que lá nos Estados Unidos não tem pobre, mas tem, né? Tem. E você era ligada a alguma igreja lá? Sim, a gente era ligada à igreja. A gente, a princípio, começou em uma igreja brasileira, a Igreja Evangélica Brasileira lá. Igreja Evangélica Brasileira? Era alguma Assembleia de Deus ou não? Não, era como a Nazareno, que tem aqui em Dayatuba. Era esse tipo de evangélica, assim. Aí depois, para a gente ficar mais inteirado ainda do idioma, a gente começou a ir numa outra igreja evangélica, só que americana, que aí como ele já estava com inglês, já estava entendendo muito mais, já conseguia se comunicar, a gente acabou que foi indo na igreja americana também. E vocês ficaram em Washington, D.C. lá há quanto tempo? Ali nós ficamos 4 anos. 4 anos. 4 anos. Depois a gente se mudou para a Califórnia. Mudou para a Califórnia. Exato. E nós ficamos um ano. Por que mudou para a Califórnia? Porque achou que a Califórnia era um outro mundo ainda mais agitado? O que é? Não, na verdade não. Ele teve um infarto em Maryland. E aí
aconteceu que a gente ficou meio assim, apesar de estar um pouco perto da comunidade brasileira, a gente tem um amigo de muitos anos que mora na Califórnia. Então ele falou, por que vocês não vêm para cá, né? Fica aqui perto de nós. Exatamente, a gente consegue ficar olhando vocês mais e consegue dar um suporte melhor, estando perto. E aí a gente acabou Ele indo para lá. tratar um pouco da saúde também. Isso, exatamente. E aí vocês foram para a Califórnia fazer o quê? Então, e aí nesse momento, como já tinha passado alguns anos, ele já tinha, por causa do infarto, ele até pegou uma licença, né, para não estudar por um período. Aí a gente foi para a Califórnia, ele conseguiu um trabalho lá na Califórnia, na Toyota, como vendedor. E eu trabalhei também numa empresa americana que era sobre seguros, uma empresa de seguros. Então, aí lá a gente ficou mais focado no trabalho, porque ele já não estava mais estudando, né? Ele já estava na licença do estudo, e aí a gente só focou em trabalho mesmo. E ficou quanto tempo na Califórnia? Aí a gente ficou 1 ano, até que veio a pandemia. E mudou todo o cenário. Parou tudo e tal. Exatamente. Mudou todo e o na cenário. época, o Trump também achava que esse negócio de pandemia era bobagem e tal. O que você soube lá disso? Lá as notícias são um pouco diferentes da que chega aqui, mas assim, ele não levava assim como a TV falava, que era aquele terrorismo de um monte de um cenário caótico, assim, muito pesado. Ele entendia que a economia ia sofrer se tivesse o lockdown. Se tivesse o lockdown. Exatamente. Se tivesse paradeira, era problema. Se tivesse, exatamente. Quer dizer, o discurso era parecido com o do presidente brasileiro, é isso? Tem algumas semelhanças, sim. Sim, tem É. algumas semelhanças. Sim, exatamente. E vocês aí ficaram sem trabalho, praticamente parou tudo, né? Aí resolveram voltar? Na verdade, o trabalho dele foi mais afetado, porque aí ele teve um segundo ataque cardíaco, né? Então, aí o dele foi muito afetado. Eu continuei com o meu trabalho lá. E só que no final das contas, uma pessoa só trabalhando, o custo de vida na Califórnia é muito mais alto que o de Maryland. Aí começou a não funcionar. Então, nós decidimos voltar de novo para perto de Washington, D.C. Em Maryland? Exatamente. Voltamos para lá. Fazer o que em Maryland? Então, aí ele conseguiu de novo um outro trabalho que era na administradora do condomínio onde a gente morava. Que legal. Conseguiu esse trabalho lá. Certo. E vieram de volta quando? Nós chegamos, acho que foi em abril do ano passado. Abril do ano passado. No meio da pandemia ano ainda. e pouco. Um ano e pouco. Um ano e pouco atrás vocês voltaram. Exato. 1 ano e pouco. E qual foi o motivo da volta? Por que não ficou definitivo? Então, a volta, depois que você está um certo tempo lá, que você se habitua com tudo, né? Que você entra na rotina de trabalho, de escola, de filhos, de tudo mesmo, você percebe que começa a faltar coisa. Por exemplo, a gente é muito ligado em família, né? Então, assim, pandemia já bala um pouco, né? Porque você não sabe o que vai acontecer, tudo muito novo, tudo parado. Aí, pandemia, falta da família, aquele clima que é um clima muito diferente do nosso, que você praticamente ficava 6 meses dentro de casa. Outono, inverno. Quer dizer, lá já tinha um lockdown forçado. Sim, exatamente. 6 meses do ano, você ficava muito restrito, assim, você praticamente saía de casa para trabalhar e voltar, quando estava trabalhando, né, por causa do lockdown. Então, tudo isso, e os nossos filhos também, que assim, eles sempre falavam que eles sentiam muita falta da família, que eles sentiam falta dos amigos, então, da escola, daqui, os meninos da já comida. tinham que idade nessa época? Nessa época, 14 e 11. Né? E já dava uma pressãozinha para voltar? Eles falavam que eles iam ficar bem felizes se a gente voltasse, sim. Exatamente. Então, no balanço aí... Agora, fala uma coisa para mim, Hélida. Do sonho de ir para a América, ver uma coisa legal, coisa que funciona bem, bacana, aí a volta, o que sobrou de bacana? O que você
ficou na sua memória? Olha, a experiência foi traumática, mas depois ela se transformou em algo muito positivo. Porque os meus filhos hoje, com 5 anos de América, eles são assim fluentes. São fluentes em inglês? São fluentes em inglês. Estão estudando o quê? Um está no primeiro do ensino médio e o outro está no 7º ano. Certo. Do fundamental. Mas não sabe o que vão fazer ainda? Não, ainda não. O mais velho já até tem umas ideias aí, porque como já está com 15 anos, ele já tem algumas ideias que eu acredito que ele vai amadurecer aí dentro desse ano até. Mais um pouco. Para começar, com 16 anos. E foi muito bom pelo sentido que, assim, você passa um turbilhão de emoção, de estresse, de coisa boa. Aprendemos a língua. Eu aperfeiçoei muito, porque assim, eu achava que eu falava bem o inglês, mas a hora que chegou lá que eu fui ver que faltava muito ainda. O meu esposo, que não falava nada, voltou falando. Hoje a gente só vê filme em inglês, né, para não perder o hábito. Então, assim, foi muito bom por isso, porque assim, mudou a nossa vida. Não era bilíngue, quem não era bilíngue voltou bilíngue, e ele também tem uma facilidade, porque como ele trabalhou com o pessoal que fala espanhol, ele fala espanhol também. Então, agregou por isso. E outra, coisas que a gente não dava tanto valor no Brasil, a gente passou a dar um valor maior, porque você se distancia. Você recomendaria a jovens que que desejam se aprimorar, se preparar para a nossa vida globalizada, a fazer o segundo grau, por exemplo, nos Estados Unidos? Com certeza. Com certeza. Você recomendaria? Recomendo. Inclusive, a gente pode até deixar o contato. Se alguém quiser alguma informação, a gente tem muita informação para dar. Mas eu recomendo, sim, fortemente. Quem quiser se preparar, hoje a Porto Forte voltou a atuar na praça? Sim, voltamos. Então, para encerrar o programa, a sua participação, daqui a pouco nós vamos conversar um pouquinho com o Paulo. Como é que acha a Porto Forte, acha vocês? A gente tem o website, que é www.portoforteimoveis.com.br, e tem o nosso WhatsApp também, que é o 19 99711 3377. Depois você vai, inclusive, confirmar com a Júlia, para ela colocar, inclusive, na legenda, para ficar registrado. Ok. Dê uma palavra final antes de você deixar a bancada. Bom, eu só tenho a agradecer aí a oportunidade e estamos à disposição aí para qualquer informação, seja na área de imóveis ou seja na área de estudo nos Estados Unidos. Qualquer pergunta, se quiser fazer, entre em contato que a gente pode responder. Que legal. Essa foi a Elida Grebmov, moça que veio da capital em função de que a família, o pai veio trabalhar aqui na Mercedes-Benz e depois teve a oportunidade de fazer letras e em função de empresas que trabalhou, especialmente na CPFL, acabou se enveredando um pouco pela via financeira, acabou se aprimorando em finanças no Instituto de Economia da Unicamp e também da USP. E que viveu essa experiência maravilhosa que ela cita aqui nos Estados Unidos. E que relata bem as dificuldades, as peripécias todas, mas julga que o saldo foi extremamente positiva. Não para a abertura das mentes, mas especialmente para os seus garotos que já vieram preparados com o inglês para enfrentar essa vida globalizada que está cada dia mais presente no nosso dia a dia. Obrigado, Elida, por sua presença aqui na bancada do Papo Sol. Obrigado. Eu que agradeço. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Tonin.
A Senhor Smart é referência em assistências técnicas no Brasil, pelo bom atendimento e qualidade dos serviços realizados. O seu celular não liga mais ou instalou aquele joguinho com vírus? Fique calmo, nós resolvemos o seu problema. Tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Venha para a Senhor Smart. Avenida Ário Barnabé, 1053, no Jardim Morada do Sol. Telefone 19 97172 0707. Forte Gesso, onde você encontra tudo para a sua obra. Agora estamos um novo endereço para melhor atendê-lo. Avenida Fábio Ferraz Bicudo, número 1053, Jardim Residencial Dona Maria José. Ligue para o telefone 19 3935 1778 ou mande uma mensagem para o WhatsApp 19 99956 8899. Forte Gesso, a mais completa loja de gesso de Indaiatuba e região. Voltamos no segundo bloco do Papo Sol desta oportunidade, em que recebemos aqui a Hélida e o Paulo Grebmov. E agora, no segundo tempo, vamos falar com o Paulo. Vamos falar das suas experiências, das suas vivências todas, das suas experiências também fora do país e da Porto Forte Imóveis, que está presente na cidade em continuação aos tempos passados que ela já esteve aqui em Indaiatuba. Ô Paulo, você é da capital? Sou. Eu nasci em São Paulo, ali no Ipiranga, e morei bastante tempo ali no Parque São Lucas, né? Vim para cá uns 18 anos em Indaiatuba. Aos 18 anos? Isso. E veio para cá por quê? Meu pai, ele teve uma oferta para trabalhar, meu tio, ele veio primeiro aqui, ele trabalhava na Caixa Econômica, ele acabou sendo transferido, Caixa Econômica Estadual. Caixa Econômica da nossa Caixa? Nossa Caixa. Inclusive, foi meu primeiro emprego com 15 anos de idade. Ah, você lá trabalhou na Casa Verde. Na nossa Caixa. Eu fui office boy lá, e meu tio acabou vindo para cá, meu tio Pedro, e ele amou a cidade, né? Aí com isso veio o segundo irmão, que é o Vanderlei, e depois eles vieram, teve uma oferta, esse Vanderlei trabalhava na Filtrosman, e aí meu pai também veio transferido para a Filtrosman em 94. Ele trabalhava na MAN já em São Paulo? Não, ele trabalhou em várias empresas alemãs, porque ele é serralheiro, então ele trabalhou na BASF, na Mannesmann, essas empresas, sempre trabalhou em empresas grandes, né, mas na área de serralharia. Sim. E aí acabou vindo para cá. E você estudou aqui? Estudou aqui na região? Eu finalizei alguma coisa na parte do colégio aqui, né, que eu estudei no Candelária, e depois eu prestei um vestibular quando a gente estava morando em Campinas, na SPM, né, Escola Superior de Propaganda e Marketing, passei, nunca tinha prestado um vestibular, graças a Deus passei. Comecei a fazer lá o curso de administração de empresas. Em Campinas mesmo? Em Campinas, Primeira turma de Campinas, do lado da FGV. E depois tive um problema, né, que a gente, nesse meio tempo, filho tal e tudo mais. Fechei a faculdade e acabei terminando ela aqui na Max Planck. Terminou na Max Planck? Isso. Formado em administração de empresas. Exato. E depois acabei estudando lá nos Estados Unidos mais 2. Aí você trabalhou, antes de ir para os Estados Unidos, você trabalhou em empresas aqui também? Eu trabalhei em 93, eu trabalhei na parte de seguros no Bradesco, né? Fiquei lá por um ano. Depois tinha uns amigos meus que estavam ganhando dinheiro vendendo livros escolares para algumas escolas. Aí eu fui pedir a conta do Bradesco em 93 e fui vender livros. Fiquei 5 anos vendendo livros pelo Brasil inteiro. Eu só não conheço o Espírito Santo. Todos os estados do Brasil eu fui... Você ia vender livro para quem? Para as escolas. Para as escolas? Para as escolas. Eu cheguei a colocar carro em barco na Amazônia e vender livros para as escolas ribeirinhas. Que livro você vendia? Livro didático. Livro de português, matemática, química, física, biologia. De que editora? De uma editora só? Eram várias editoras, mas eu trabalhei bastante tempo para a DCL, trabalhei para a editora Globo. E trabalhava dependendo da época, né, dos lançamentos, eu trabalhava para uma empresa de Sorocaba, uma editora de Sorocaba. Fiquei 6 anos trabalhando lá, trabalhei como vendedor, depois eu fui gerente regional de 45 pessoas e fui gerente geral de 650 pessoas dessa mesma editora. Foi muito bom, foi a maior escola da minha vida de trabalho, foi nessa editora. E depois eu acabei cansando de viajar, que eu não aguentava mais viajar.
Voltei para Indaiatuba, porque a gente ficava muito tempo fora, 40 dias, 50 dias. Aí entrei no Unibanco de novo, como gerente do Unibanco. E depois fui trabalhar como analista de tecnologia do Santander. Eu ficava fazendo treinamento de todas as plataformas onde que o Banespa foi transformado em Santander, que transformou daquela plataforma antiga do banco. O Banespa foi privatizado. Foi privatizado e a gente precisava instalar o novo sistema do Santander no Brasil inteiro. Aí eu voltei a viajar e fiquei mais 4 anos lá, trabalhando no banco. E depois dessa última parte, eu decidi ser corretor e trabalhei 6 anos como corretor em Campinas. E aí a gente montou a nossa imobiliária e estamos até hoje. Você aprendeu a trabalhar como corretor em alguma outra imobiliária em Campinas, é isso? Eu trabalhei nas grandes imobiliárias de Campinas, né? Lopes, Prado Gonçalves, todas as grandes lançamentos, numa época que vendia muito lançamento. Você aprendeu e acabou tirando até o Cresce. Eu tirei o Cresce já naquela época, já tem mais de 15 anos já. E depois dessa experiência no imóvel, de repente você falou, olha, eu acho que ir para os Estados Unidos e tal... Você já não era tão criança quando você foi para os Estados Unidos, né? Então, eu tive uma experiência internacional, porque desde moleque eu sempre sonhei, era um negócio que me deixava quase louco, era uma coisa que eu tinha que fazer, não era uma coisa assim, se vou ver que dá certo. Eu tinha muita certeza que eu queria... Um dia você ia fazer. Que eu ia fazer. Em 99, eu fui para a Suíça e fiquei 6 meses lá. E acabei voltando para cá por conta de, enfim, outros problemas, mas eu queria experimentar o que era realmente viver num país, a experiência da cultura, do idioma. Eu sempre quis falar muito inglês e aqui, pela forma do trabalho que eu tinha, eu não conseguia aprender da maneira que eu queria. E eu queria ter essa experiência, quase enlouqueci ela falava não no começo, isso é loucura, tal, mas aí acabei convencendo ela, porque a gente teve até um sucesso aí de uns empreendimentos que a gente fez, a gente estava com um pouquinho de grana, falou assim, vamos tentar a vida lá, mas a princípio, quando a gente foi para os Estados Unidos, a gente achou que não ia retornar mais, né? Mas aí depois de 5 anos... E você nunca pensou em ir para a Rússia? Não, meu avô escapou da Rússia. Escapou da Rússia? Ele estava no exército... Quando? Meu bisavô, na verdade, né? 1880 e pouco, né? Porque o sistema russo lá é onde o governo ele domina toda a sua parte de tudo que você vai fazer. Ele entra realmente na tua família para dizer o que você tem que fazer, o que você pode fazer. Minha avó sempre me contava, minha bisavó, que para ela ir na casa da irmã dela, que era outra parte da Rússia, ela tinha que pedir permissão para o governo. Então, assim, o governo te controlava muito, você não tinha essa chance de você poder crescer, estudar o que você quer. É tudo o que o governo precisa, não o que você quer. Então, meu bisavô estava 14 anos no exército russo, e aí ele usou, naquela época das guerras, ele acabou vindo para cá numa leva onde que chegou os italianos e os russos, né? Nos portos, né? Então, ele acabou vindo para cá refugiado. Então, pensar... Você já foi visitar a Rússia? Eu tenho muita vontade, mas muita mesmo. Eu conheci alguns russos nos Estados Unidos e foi fantástico para mim, porque assim, eu dava risada sozinho, porque o pessoal olhava para mim, eles já vinham falando russo comigo. E não perguntava nem meu nome, eu via assim, pela minha aparência. Pela sua aparência, parece russo mesmo. E aí, eu não sabia disso, porque aqui no Brasil a gente é muito misturado, porque lá a gente também tem bastante mistura. Mas era engraçado eles conseguirem me identificar como russo. E vinham falando russo. Aí eu falava para eles que não falava russo, eles ficavam meio chateados porque eu não falava russo. Eu falava, mas como assim você não fala russo? Como assim? Você é russo e não fala russo? Mas assim, o que é importante dizer não é porque minha família é da Rússia. A TV americana vende que os russos são bravos, né? Que são isso, são aquilo, os inimigos da América, né? E você vê os russos morando lá, assim, são tudo gente igual. São cordiais. São cordiais, te abraça, te beija, coisa que o americano não faz, né? As comidas... é mais secão, não é? Os russos lá, a gente tem até uns vídeos lá, por exemplo, a gente em mesas grandes, assim, cada um leva uma comida, igualzinho o brasileiro, né? Então, assim, foi muito boa a experiência, porque eu acabei conhecendo lá russo, indiano, chinês, paquistanês, muçulmano, judeu, e você poder se comunicar com essa pessoa... E acabou trabalhando até numa empresa japonesa, na Toyota? Na Toyota, exatamente. E isso foi uma das maiores conquistas minhas, pessoais, que assim, até meus amigos, quando descobriram que eu estava trabalhando como vendedor na Toyota, porque não era um emprego lá eu era vendedor, então eu tinha que vender inglês. Para eu sair do zero do inglês para ser vendedor na Toyota, porque eu tive que passar por 5 entrevistas. Era tão grande essa empresa que ela tinha 150 vendedores. Então, assim, vendiam-se
700 carros lá por mês só de carros zeros, né, carros novos, e mais uns 800 carros usados. Então, assim, era a maior concessionária dos Estados Unidos da Toyota, que era na Califórnia. Isso era em Los Angeles ou era em Sacramento? Isso era uma cidade que chama Rocklin lá, que é do lado de Sacramento, né, 10 minutos de Sacramento. Mas, assim, pessoalmente, em conquista pessoal, para mim, foi uma das coisas que eu falei assim, nossa, agora eu... Porque eu nem acreditei que eu ia passar na entrevista, quanto mais que eu ia na primeira, segunda semana ser uma das pessoas que teria que vendeu mais lá. Porque eu vendia em inglês, vendia em espanhol e vendia em português. E o americano aprecia muito isso aí, né? Você ser uma pessoa que... Porque ele não quer aprender outro idioma, o inglês para ele, enfim, tá bom. Então, quando você tem alguma coisa a mais lá, realmente se destaca, né? Eu até perguntei para a Hélida, depois vocês ficaram lá até o meio da pandemia, né? Vocês vieram para cá há um ano atrás, quando a pandemia já estava indo para o final, né? Sobre o comportamento do presidente americano. Ok. Como é que você viu isso? Foi mais ou menos na linha do presidente brasileiro ou o Trump era mais maleável nesse aspecto? Não, na verdade, eu acho que o Bolsonaro ele é muito mais maleável do que o Trump, né? O Trump ele era mais linha dura. Na verdade, eu sou administrador por formação, né? Eu entendia que tudo aquilo que ele estava fazendo, quando eu cheguei lá, só para ter base, eu sempre acompanhei muito política e os dados financeiros dos países. O Brasil estava produzindo mais ou menos 1,7 trilhões no seu PIB quando a gente foi para lá. Lá, quando a gente chegou na América, quando o Trump assumiu, estava em 1,7 trilhões de dólares. De dólares. Isso em dólares, né? E aí, os Estados Unidos, quando o Trump assumiu, estava com 13, que já era um negócio descomunal perto do Brasil. Quando ele deixou o governo, estava 20 trilhões. Ele abaixou impostos, né? Porque isso foi o grande legado do governo dele, foi abaixar impostos, né? Então, ele abaixou imposto e o pessoal achava que ia ficar sem, enfim, a conta ia chegar, mas acabou aumentando muito o PIB, foi para 20 trilhões, né? Eu via, eu não sei se é porque a gente também tem um pouco de similaridade, mas assim, eu via que a forma como ele agiu na questão do governo lá foi acertada para o momento que estava sendo vivido lá, que teve muito problema, mas eu achei que a forma que ele foi acertada. Tanto é que hoje os Estados Unidos, todos os nossos amigos continuam lá, e a gasolina nunca teve tão cara, a inflação nunca teve tão alta, a comida aumentou, tudo aumentou. Hoje a vida está bem mais cara na América depois que ele saiu. Teve todo um acontecimento mundial aí que pode se pôr na conta disso aí, pode ser um negócio lá da Rússia lá e tudo mais. Mas eu, se fosse me perguntar, sem querer ser isento, eu acho que a administração dele nos Estados Unidos, os republicanos são melhores geralmente do que os democratas. Agora, essas movimentações, já que você está falando um pouco de política, essas movimentações da Rússia se contrapondo à OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, porque a OTAN, na verdade, quer encostar na Rússia, e a Rússia não quer que ninguém encoste neles. O Putin está muito errado ou não está nada errado? O que você acha? Eu vou falar uma coisa que isso aqui é o Paulo dizendo, tá? Sim, a sua visão. A minha visão. A minha família é russa e a gente escapou da Rússia. Então, assim, eu não gosto do estilo de governo do socialismo e comunismo da Rússia. Não é para mim. Eu acho que o capitalismo funciona melhor. Tem os seus erros, mas funciona melhor. Sim. Ok, posto isto, o que eu acredito? Que militarmente o Putin está certo. Por quê? Do ponto de vista estratégico militar está extremamente correto. Ele não está errado. Não está errado. Está errado as mortes, está errado, enfim, todo o mal que a guerra causa. Mas, nesse sentido, ele não está errado, porque o que está acontecendo? Aquela parte lá onde que é a Ucrânia era a capital da Rússia. Aquilo lá era onde começou a Rússia. Fazia parte da União Soviética, né? E não só fazia parte, como a Rússia começou ali, em Kiev. Então, assim... E outra, ele tem o acesso ao mar. Kiev foi a capital da Rússia, não foi? É isso. Começou a Rússia ali. Começou a Rússia ali. Então, assim, e ainda a Ucrânia, ela produz muito alimento, é o solo mais fértil da Europa, e ainda faz parte do mar, onde que você tem a parte de frota, de navios, é tudo ali. Sim. É muito colado na fronteira. Se a OTAN vem e coloca uma base militar ali... Começa a encostar... Aí, quer dizer, é um pulinho para conquistar a outra parte. Se a gente fosse colocar uma similaridade na parte dos Estados Unidos, os Estados Unidos está muito bem
e seguro na situação geográfica que ele está, porque ele está num local que não chega às outras coisas, ele está muito longe da Europa e tal. Então ele tem ali o Canadá de um lado e o México do outro. Tanto pelo leste como pelo oeste, ele está longe muito protegido. Agora imagina assim, se a Rússia de repente consegue convencer ou o Canadá ou o México de colocar uma base militar ali, os Estados Unidos não ia deixar. Então é o que está acontecendo. A guerra não é justa, mas assim, se você for ver aos olhos de quem está fazendo ali, é uma situação complicada. Não precisava chegar nesse ponto. Eu acho que os Estados Unidos forçou muito a barra no sentido da OTAN lá, para querer ficar tomando, chegando, e a gente chegou nesse problema aí que agora vai ser complicado de resolver. E tem Taiwan também, né, agora, né? Você vai ter que me chamar outro dia só para discutir isso aí. Como um aperitivo agora, ainda não tem Taiwan aí. Que a Nancy Pelosi, para botar um pouco de pimenta no negócio, foi visitar lá. Você viu o pau que deu, né? É a encrenca. É a encrenca. É o tamanho da encrenca. E deu, hein? Mas o Paulo, fala uma coisa. Você gostaria de morar nos Estados Unidos em definitivo, talvez? Ou não? Então, eu costumo falar para os meus amigos, porque todo mundo me pergunta, eles não querem saber de outro assunto, como que foi lá, como é que foi lá? Eu vou falar assim, os Estados Unidos, ele mudou. Eu não sou mais o mesmo Paulo, eu não consigo ser mais a mesma coisa. Porque quando você mora num lugar onde que o estado é pequeno, onde que para você comprar um carro é a mesma coisa que você estivesse comprando um boné, você sai com o carro, você paga um imposto só de 6%, você não paga de 37%, você tem uma facilidade para comprar e viver assim de uma maneira assim, e uma liberdade que a gente acha que tem aqui e não tem, né? Porque eu acho que o governo aqui interfere muito também na nossa vida. Quando é como eu saí fora da caixa quando eu fui para os Estados Unidos. Tem um monte de coisa que eu não vou conseguir falar aqui por causa do que o tempo não dá, mas o que eu experimentei lá é uma coisa que eu não consigo nem ver acontecendo nos Estados Unidos, em questão de vivência, do dia a dia, da forma de se viver, de você conseguir, por exemplo, fazer um Uber ou lavar louça ou ter um emprego na construção civil, você consegue ter um carro bom, você consegue morar num lugar legal, você consegue colocar seu filho... Assistência médica boa. Assistência médica boa. Outra coisa que é uma lenda nos Estados Unidos, que a gente tem um monte de paradigma a ser quebrado, que o pessoal fala assim, nos Estados Unidos, se você usou, você paga. Se você for para o médico... Eu, por exemplo, eu tive um infarto e eu não paguei um tostão lá. Porque o que eu ganhava por ano, quando eu apresentei para o hospital o que eu ganhava, muitas pessoas dão um desconto, eles dão um desconto, mas é em cima daquilo que você ganha. Eu, por exemplo, eles isentaram 100% do meu tratamento, que ficou $50 mil. Sim. Eles me deram. E ainda falou assim, porque se você ganha nos Estados Unidos familiar a menos de $70 mil, você é considerado pobre. E é uma situação que eu estava lá, né? Porque eu estava começando a vida de novo. Eu tinha que estudar, eu tinha que trabalhar. E aí eles viram o nosso income, que é o jeito que chama lá, né? A sua renda. Eles falaram assim, não, você não precisa pagar. E além disso, me deram, por indefinitivo, um tratamento lá que eu podia fazer de graça. Então, assim, os Estados Unidos é muito melhor do que o pessoal pode imaginar e muito pior do que o pessoal acha que pode ser também. Tem os dois lados. Tem muita coisa negativa, mas aquilo que a gente acha que é bom é muito melhor e aquilo que a gente acha que é ruim também é muito pior. Mas a experiência para mim foi surreal, não me arrependo nada, me custou bastante em questão de dinheiro, porque durante todo um bom tempo eu tive que manter com o meu dinheiro daqui do estado do Brasil. A reserva que você tinha. E foi caro, por quê? Porque eu quis me manter todo o tempo lá legalmente. Eu fui como visto de estudante, e depois que você termina a faculdade, eu fiz lá do primeiro ao último nível de inglês, na Howard Community College, e depois estudei mestrado em administração de empresa, que é a minha formação, no Washington University, Virgínia. Depois desse período, aí a gente ganhou, depois de uns 2, 3 anos, nós ganhamos o visto de trabalho, aí eu e ela, a gente pode trabalhar em qualquer outro lugar. Foi assim, uma experiência. Meus filhos, hoje no Brasil, quando está com a gente, ele fala português, mas eles estão no carro, eles só falam inglês. Eles pensam em inglês. Pensam em inglês. E outra, qualquer americano, qualquer um que via eles conversando, eles achavam que eles nasceram lá. Ele não tem sotaque nenhum. Inclusive, como eles são jovens, ele entende uma linguagem lá que até o americano, dependendo daquelas músicas de rap e tal, aquelas coisas todas, eles entendem e muitos americanos não entendem. Então, assim, eu acho que o ganho que eles não conseguem hoje mensurar o que foi dado para eles.
Mas se eles quiserem ser qualquer coisa aqui no Brasil, se quiser... Quer dizer, eles estão preparados para a vida. É, porque no Brasil 3% da população fala inglês, né? E os 3% que fala, que era o caso dela, acha que fala, né? Acha que fala correto, mas não é tão não assim. Não é nem tanto de correto, porque assim, aqui no Brasil, você não fala assim, agora eu estou indo para a minha casa. Você fala, estou indo para casa. E lá o americano é da mesma forma. Ele reduz tudo o que ele está falando. E se você não é treinado o teu ouvido, você não consegue entender. Você vai entender isso no dia a dia, trabalhando. Perfeito. Né? Então, mas para mim foi assim, valeu cada tostão gasto, eu gastaria de novo, iria de novo. Gastou e foi bem gasto. Não está arrependido nem um pouco. E eu tinha um monstro dentro de mim. Se eu não fosse, eu teria sendo frustrado pro resto da minha vida. Paulo, você já é um cara experimentado em uma série de atividades. E você está com a Porto Forte Imóveis novamente. Sim. Você está ainda online, trabalhando em casa e tal. Isso. Eu estava estabelecido ali na Kennedy, né? Antes da gente ir para os Estados Unidos. E como a gente voltou há um ano, eu estou reconquistando todos os meus clientes e a minha carteira de imóveis, né? A gente está progressivamente aumentando, né? Então, o que você faz na sua imobiliária? Ixi, eu chuto, cabeceio, mando pro gol, tudo. Você compra, vende, compro, vendo, faço administração. Eu fiz administração do Prêmio Residência, que através da minha administração ali... E quando eu falo administração... Você trabalhou na Jacitara. Na Jacitara. Prestou serviço para a Jacitara. Exatamente. Eu fiz a administração daquele produto. Era um produto de 200 milhões de reais. Na minha gestão, e quando eu falo gestão, a gente ficava assim de segunda a segunda lá, desde o contrato, o atendimento ao corretor, atendimento ao cliente. Todo corretor que trazia o cliente lá, eu fazia a finalização da venda, mostrando o produto, tal. E na minha gestão foram vendidos 178 milhões de reais. Eu acho que foi uma das maiores vendas de Indaiatuba. Então, eu aprendi muito como você começa a vocacionar uma área, seja ela residencial, comercial ou mista. Hoje eu consigo pegar uma folha de papel e dizer o quanto que é para quanto, começar. Eu só não tenho dinheiro para abrir um empreendimento inteiro do começo, mas eu sei como é que funciona hoje todas as etapas para fazer um empreendimento do zero e precificar qualquer outro tipo de coisa, né? Através da experiência que a gente tem. Quem seriam os seus clientes hoje? Hoje, meus clientes são aqueles clientes que eu já estava na minha base, que são pessoas, são empresários, são pessoas... O próprio corretor hoje acaba sendo um próprio cliente, porque a gente é parceiro, eu sou parceiro de quase todo mundo da cidade aí. Que às vezes você tem um cliente, mas você não tem o produto, você tem um produto, mas você não tem o cliente. Então eu troco figurinha com todo mundo. É trocar figurinha direto. Eu sou um cara assim, não tem... O que é importante para mim, se você fosse perguntar o que você gosta de fazer da vida, depois de tudo que eu fiz, eu gosto de fechar negócio. Tanto é que eu não quero fechar a porta minha com os Estados Unidos. Provavelmente, ainda meu filho não sabe, mas eu quero que ele termine, sei lá, talvez faculdade lá. Mas eu quero ter essa porta aberta, porque além da corretagem, eu quero abrir um negócio de vendas, né, de importação e exportação. Ah, de exportação e importação, é. Isso. Agora tem que aproveitar o inglês, né, Toninho? Paulo, e essa história de muita gente comprar imóvel, especialmente na Flórida? Ok. Você acha interessante esses investimentos? E você compra lá imóveis a um preço até razoável, né? Eu vou falar uma coisa para você. Ou não serve para nada? É só uma ilusão? Não, eu vou falar para você. Eu não sei o capital que os ouvintes tal têm aqui, mas eu vou falar para você. Uma estratégia minha no futuro é o seguinte. Se eu pudesse pegar todo o patrimônio que eu tenho, ou qualquer cliente que tenha, deveria dolarizar o patrimônio em 80% de tudo que tem. Porque a moeda nossa, não falo só do Brasil como de outros países, está sujeita à inflação de uma maneira, o teu dinheiro perder valor. Por exemplo, esses dias, quando a gente chegou aqui, vamos citar o terreno Laguna, estava custando 180 mil, hoje está custando 300 e poucos mil, isso de um ano para o outro. Nada dobra nesse valor. Então assim, você fala, pô, só porque valorizou? Não, mas a moeda ela perde um valor. A moeda que perdeu também. A moeda que perdeu o valor. O dólar já não acontece isso. Se você, por exemplo, tem uma outra particularidade que a gente viveu lá, aqui quando você aluga um imóvel, não sei se você tem alguma casa alugada, você vai receber de 0,3, 0,5 do valor do aluguel, certo? Mais ou menos isso. Lá nos Estados Unidos... Do valor do imóvel. Do valor do imóvel. Lá é 1%. 1%. Então assim, se você comprou um imóvel na Flórida e você colocou no Airbnb, ou você simplesmente locou, lá eu cheguei a tirar minha licença lá de corretor da Flórida, inclusive. Então, assim,
um imóvel, quando ele entra para ser vendido na Flórida, demora 3 dias, 1 semana. Então, assim, a velocidade é muito grande. Por que isso está acontecendo agora? Porque como todos os estados dos Estados Unidos, depois da pandemia, as pessoas viram que você não precisa necessariamente estar na empresa, onde os estados eram mais caros, migraram para a Flórida e migraram para o Texas, que não pagam imposto estadual e os imóveis são mais baratos. Então, assim, é um excelente negócio, respondendo a sua pergunta, você comprar qualquer coisa nos Estados Unidos. Você acha bacana? Você acha bacana e acha interessante. E a pessoa não precisa ter nada, ela só precisa ter um passaporte, ela pode fazer o financiamento daqui do Brasil, tudo certinho. Você que tem uma experiência internacional e até a experiência na área financeira da Hélida, o que você acha das criptomoedas, do Bitcoin? Eu sou um investidor. É? Você acha legal? Eu acho e posso dar até aula sobre isso aí um dia, se você me chamar. Foi um dos maiores ganhos que nos Estados Unidos que eu acabei aprendendo, foi sobre isso. NFT, criptomoeda, Bitcoin, Loopring. Eu acho que não tem volta. Tudo no mundo, os contratos vão ser feitos, as músicas vão ser feitas através da blockchain, que é criptomoeda. Você não vai fazer mais uma escritura no cartório, vai ser uma NFT. A pessoa ela vai vender uma música para você, ela vai vender um quadro, vai ser digitalizado e vai ser numa NFT. E é fantástico, porque o governo não põe a mão nisso aí, entendeu? Então, assim, é descentralizado. A tendência do mundo é descentralizar, tirar os poderes das pessoas e o poder ir por Ficar meio compartilhado. Ficar compartilhado. Paulo, nós precisamos encerrar, cara. O Júlia está me puxando a orelha aqui já. Olha para aquela câmera lá e dá o seu fecho aí da sua participação no Papo Sol. Bom, primeiramente gostaria de agradecer. Esse é meu primeiro programa de entrevista que eu faço. Estou me sentindo, né? E eu, assim, para quem tem... Meus amigos, todos que eu chegaram, nem todo mundo sabe que eu cheguei, mas todo mundo tem muita dúvida a respeito dessa vida como a gente viveu nos Estados Unidos. Foi uma vida para quase, assim, porque foram 5 anos. Eu tive que começar do zero e mudar toda a minha cabeça. Se você tem medo de qualquer outro motivo, mas tem, igual eu, tinha esse negócio dentro de mim que tem que ir, vá. Vale a pena, ou mande o seu filho. Não é importante se você vai morar lá, se você vai voltar, se não vai. O importante é você ir, porque todo mundo que tiver uma chance de poder viver fora do país, seja ele Estados Unidos ou qualquer outro país, eu acho que deve ir, conhecer, porque você vai voltar diferente e vai voltar melhor. Essa é o que eu acho e que eu acabei vendo aí na minha experiência com tudo isso aí. Esse foi o Paulo Greve Imóveis. Atualmente é corretor de imóveis, mas que é multifacetado e uma série de boas experiências. Ele trabalhou aqui, inclusive, em empreendimentos importantes aqui em Indaiatuba, que teve uma experiência na América, nos Estados Unidos, e que percebe-se que ele quer aprender mais, quer evoluir, quer avançar. E que acha que o Brasil precisa se modernizar também nessa questão tributária, nessa questão de diminuir impostos para aumentar a movimentação econômica. Que a economia vai ficar maior se os impostos forem menores. Quer dizer, isso é uma roda e parece que você diminui impostos vai diminuir a arrecadação. Mas se a economia cresce, a arrecadação aumenta também. E mais gente participa desse bolo. E como ele disse, nos Estados Unidos a coisa é mais compartilhada do que aqui, que poucos têm muito e muitos não têm quase nada. Obrigado, Paulo, por suas explicações e por sua presença aqui na bancada do Papo Sol. Obrigado. Este foi o programa Papo Sol com José Carlos Tonin.